eu te peço encarecidamente que você assista esse vídeo até o final, eu garanto que vai valer a pena. Nas últimas eleições, nós não estávamos lutando apenas contra um sistema aqui do Brasil, mas sim um sistema internacional que trabalhava numa sintonia para censurar, perseguir e destruir a direita e os conservadores. É impressionante as informações que estão vindo à tona depois que o Donald Trump assumiu a presidência nos Estados Unidos. Hoje nós já tivemos notícias chocantes, informações que mostram claramente que áreas do Departamento dos Estados Unidos, do governo americano, estavam sendo usadas para financiar ONGs, para trabalhar a política dentro do Brasil, para fortalecer a narrativa da esquerda, para treinar a imprensa a mentir e perseguir os seus opositores. Bom, isso foi só o que veio à tona com a USAID, depois que o Elon Musk publicou algumas transações que essa agência do governo americano estava fazendo. Só que agora eu vou mostrar para vocês um relato de um ex-funcionário do Departamento dos Estados Unidos, o Mike Benz, falando exatamente isso, só que agora muito pior. É o governo americano influenciando diretamente na imprensa, no sistema judiciário de outros países para censurar os apoiadores e políticos da oposição da esquerda. Eu até coloquei dessa vez o meu vídeo do lado direito, do seu lado direito, porque o vídeo, para você vai entender quando eu colocar aqui. Aqui eu encaixo melhor, mas escuta o que o Mike Benz vai falar agora. Atlanta Council receives U.S. taxpayer funding from the State Department, USAID, the National Endowment for Democracy, the CIA cut out. Então, olha só. USAID, Endowment for Democracy, é o que saiu hoje na imprensa, nos Estados Unidos, e que a gente divulgou, que a imprensa está mentindo, que são para ações humanitárias, mas na verdade é de manipulação do debate político, manipulação da imprensa, do sistema judiciário em vários países. The Defense Department, the U.S. Marines, the U.S. Air Force, the U.S. Navy, and numerous other federal agencies, every single one of those provide annual funding every year to this group you are about to watch, training journalists from Reuters, from the New York Times, from Der Spiegel, from Le Monde, in a frigging how I learned to stop worrying and love the bomb style smoky room, so that they can go back to their desks and flag disinformation in Trump tweets and pro-Brexit tweets. That means the same electorate who democratically elected Donald Trump as president in 2016 also paid a NATO think tank to train journalists to muzzle Trump's social media reach ahead of the 2020 election cycle. This is in 2019. This is 5 years ago. The Atlanta Council is known as NATO's think tank. I mean, just so you understand, it's literally NATO's civilian, clandestine, political action consensus building firm. This is what they're known for in Washington. They represent NATO. So again, their largest funder, the United States Department of State, and then Defense Department, Department of Energy, because they're about control of energy geopolitics, USAID, National... USAID, que saiu hoje, que paga em ONGs aqui dentro do Brasil, que passa dinheiro para ONGs dentro do Brasil para manipular a opinião pública. Down for Democracy, the CIA cut out, the Marines, the Air Force, the Navy, all in a single year. What are they paying them to do? Agora eu quero que você leia isso aqui, esse trecho. Depois do treinamento de censura, uma sessão de treinamento para censura, ter sido destacada acima, um painel subsequente em junho de 2019 no Conselho Atlântico, no fórum do Conselho Atlântico, discutiu como coordenar o discurso digital, o banimento de discurso digital em resposta ao que era considerado tipos de eleitores indesejáveis. Dois resultados eleitorais indesejáveis em 2018. A subida de Jair Bolsonaro no Brasil e a consolidação do apoio dos eleitores para Narendra Modi na Índia. Preste atenção. Isso aqui foi organizado depois que eles perceberam que dois resultados indesejáveis aconteceram. Indesejáveis para quem? Para o Atlantic Council, que faz parte da OTAN, que é financiado com dinheiro americano, tá bom? Eles mencionam aqui, Jair Bolsonaro, olha que curioso, olha que absurdo, Jair Bolsonaro e Narendra Modi.
Agora eu vou deixar ele voltar a falar. Vamos lá. To influence and advance on the civilian side what the military intelligence and diplomacy sphere wants to be done at the geopolitical and military level. The Atlantic Council has 7 CIA directors on its board. A lot of people don't know that 7 former number 1 chiefs of the Central Intelligence Agency are still alive, let alone all concentrated together on the board of a single institution promoting worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro and Modi in India. Preste atenção no que ele falou. De novo, organizam um sistema para censurar e perseguir políticos no mundo inteiro como worldwide social media censorship of politicians like Donald Trump and Jair Bolsonaro, Donald Trump, Narendra Modi e Marine Le Pen na França. O quão profundo foi esse esquema, o quão relevante, qual a influência que ele teve, de que forma ele conseguiu alterar a opinião pública, qual imprensa recebeu treinamento por esse pessoal, até onde foram os tentáculos dessa manipulação da opinião pública e do debate público através desse sistema. Eu vou entrar agora, já estou elaborando o pedido de CPI. Isto merece ser investigado com toda a profundidade, com toda a prerrogativa que uma CPI tem. Então nós vamos coletar as assinaturas, nós vamos pedir uma CPI para investigar de que forma, o quão profundo e qual foi o nível de manipulação do governo Biden durante o período das eleições aqui no Brasil. Nós já sabemos, já houve vários relatos que houve interferência de alguma forma. Eu quero saber qual foi essa interferência. Porque as pessoas que estão no governo agora, com certeza, nos ajudarão a alcançar essas respostas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de uma CPI. Gente, isso é um escândalo internacional. É o governo esquerdista nos Estados Unidos interferindo em todos os lugares do mundo, em eleições do mundo inteiro. Pelo amor, nós vamos ter que fazer uma CPI, isso não pode ficar assim. Cara, é impressionante. Em um dia, a quantidade de informações que a gente está tendo vindo dos Estados Unidos, de que eles interferiram em eleições pelo mundo inteiro. Qual foi o nível dessa interferência? Quais foram as pessoas e organizações e ONGs que receberam dinheiro? Qual imprensa, qual repórter, qual jornalista? O que falaram nesses treinamentos? Isso tudo nós vamos ter acesso, mas precisamos de uma CPI. Isso pode ser o bastante para derrubar de uma vez por todas esse governo e não colocar, não só isso, colocar em xeque muitas divinas instituições que hoje prendem qualquer pessoa que critique ou peça por transparência ou faça questões sobre como funciona o processo por trás das cortinas dessas instituições. Isso aqui, nós não vamos esquecer isso aqui, nós vamos a fundo com essa notícia. Um abraço. Eu acho que o Hugo Mota, ele vai seguir muito aquilo do que foi o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele foi muito decente quando ele foi candidato à presidência da Câmara. Ele não falou que nem ia pender o pêndulo nem para a direita, nem para a esquerda, que ele ia botar tudo em votação, né, de acordo com o que os líderes pedissem para ele, e o plenário seria o soberano dessas decisões. É claro, né, o presidente da Câmara, ele tem muito poder, pode muita coisa, mas não pode tudo. E a gente conseguiu algumas vitórias. Quando eu aprovei, por exemplo, a minha emenda proibindo o uso de dinheiro público para aborto, transição de gênero, de cirurgia de mudança de sexo para menores de 18 anos, dinheiro público para invasão de terra e doutrinação ideológica nas escolas, isso daí foi uma vitória. Está dentro da LDO, vai ter que ser renovado esse ano. Mas isso daí foi uma vitória. Quando a gente conseguiu barrar o projeto 2630, que a esquerda baba quando fala em censurar, quando a gente conseguiu barrar o 2630 e ele não foi pautado, porque saberiam que eu perder, isso aí também foi uma vitória. E a gente também conseguiu alguns avanços. Na CCJ, que a gente conseguiu colocar a Carol Detoni como presidente, a gente que eu falo PL, ela colocou adiante a pauta da anistia, colocou várias outras pautas adiante. Quando você via, né, os deputados confrontando o ministro da Justiça, Flávio Dino, normalmente era na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Não era no Senado. Por quê? Porque no Senado optou-se por outra estratégia, por lançar uma candidatura. Deu-se ali um all-in, né? Jogou-se todas as fichas no Rogério Marinho. Infelizmente, ele não conseguiu ser eleito, foi o Pacheco. Só que essa movimentação tirou a gente de todas as comissões. Resumindo, você não via ministro do Lula sendo enquadrado no Senado, você viu no Senado a maior força do governo Lula e acabou sendo eleito o Rodrigo Pacheco, assim como vai acabar sendo eleito agora o Alcolumbre. Então não é da maneira que nós gostaríamos, não há uma afinidade ideológica quando você diz que vai apoiar esse ou aquele candidato, mas há sim um jogo político. A gente tem duas opções. E se nós, por exemplo, Marco Antônio, se nós tivéssemos pego essa decisão de lançar uma candidatura própria sabendo que seria perdedora,
Se nós tivéssemos feito isso em 2023, a gente não teria Nicolas na Comissão de Educação, que foi importantíssimo, logo esse ano, onde foi feito ali os principais audiências sobre e o relatório sobre o Plano Nacional de Educação para o próximo decênio, para os próximos 10 anos, a educação. Olha só que sensacional. Carol Detoni, eu já falei da anistia, o Sanderson, depois o Fraga na segurança pública, dentre outras pessoas. Então é importante você estar dentro desse bloco. E eu já adianto, finalizando, no dia seguinte à eleição, talvez, ou na semana subsequente, esse bloco é desfeito. O que acontece, para explicar para os internautas aqui que estão nos acompanhando, o que acontece quando você faz esse bloco? Por que todo mundo quer fazer esse bloco? E depois que o PL entrou no bloco do Bumota, no dia seguinte entrou o PT. Porque é o seguinte, a ordem de escolha das comissões, ela segue a proporcionalidade. Ou seja, o maior partido da casa, no caso o PL, escolhe a primeira comissão. Beleza? Só que Beleza. se partidos com menos deputados, vamos lá, Republicano, MDB, dentre outros, se eles se juntarem no grande bloco e tiverem mais deputados federais do que os 94 do PL, eles passam a ter a prioridade na escolha. E aí não adianta nada a gente ter o maior partido do Brasil e só pegar a comissão sem importância, permitindo que outros partidos da esquerda ganhem esses espaços. Então é só isso. Agora, existe muita gente com interesse, existe muita gente que fala por ignorância, né? Ah, não deveríamos apoiar esse ou aquele candidato, mas tem muita gente também que quer desgastar o presidente Bolsonaro, que ele mata no peito essas questões. Ele não está preocupado com a imagem dele ou com qualquer outro aspecto pessoal. Ele está preocupado em fazer o melhor para o país. Eu falo para vocês, se nós apoiarmos uma candidatura independente, esqueça, os caras que estão condenados, né? As pessoas que estão condenadas pelo 8 de janeiro só vão ter uma possibilidade de anistia depois da eleição de 2026, se nós elegermos alguém de direita e com coragem para fazer anistia. Só para falar dessa pauta. Eu estava falando agora na CNN. Vocês viram o vídeo, Marco Antônio, acho que o Holiday estava aí. Vocês chegaram a ver o vídeo do Tedros Adhanom, lá da OMS, falando que ele não obrigou ninguém a tomar vacina e que ele não obrigou ninguém a usar máscara? Chegaram a ver esse vídeo? Acho que eu vi esse vídeo, sim. O Tedros, ele agora, o que ele está fazendo? Em maio de 2025, ele está confiante de que vai ser feito um grande tratado internacional pré-pandêmico. Ou seja, eles vão fazer um tratado internacional assinado por vários países, traçando as balizas para as futuras pandemias. Parece que eles já sabem que deve ter uma pandemia aí no forno para sair, né? A depender de quem comanda os Estados Unidos, pode ser interessante ter uma pandemia. Mas, enfim, essa pessoa que falou que não te obrigou a usar vacina, a tomar vacina, que não te obrigou a usar máscara nem nada, né? Que vem a público com essa cara de pau, agora está fazendo um grande tratado internacional. Vocês acham que o Lula assinaria ou não um tratado internacional com essa governança global? Claro que ele assinaria. E aí eu falo para vocês, para isso aí ter validade de lei dentro do Brasil, onde é que começa o processo? Decreto legislativo. E depois do Itamaraty vem para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, o presidente da CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele pauta esse tratado para ser aprovado dentro da Câmara e depois dentro do Senado. Para daí, então, ele começar a surtir os efeitos. Ou seja, se eu, por exemplo, se a gente apoiar o Hugo Mota, eu, de repente, vou conseguir ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. E eu não vou permitir, através do meu poder de agenda, que vocês que estão me ouvindo sejam obrigados a usar máscara ou inocular no sangue de vocês, a contragosto de vocês, uma vacina experimental, porque um cara lá do OMS decidiu falar que sim e o Lula assinou esse tratado. Vocês conseguem entender a importância do que está em jogo? Eu falei de anistia, eu falei de tratado internacional pandêmico, né, que é o que o Tedros quer fazer agora em maio. Então, eu não posso trocar isso tudo por um discurso, por mais sensacional que ele possa parecer, um voto de protesto, marcar uma posição no Congresso Nacional. Só para finalizar. E aí algumas pessoas comparam, mas o Bolsonaro foi foi candidato a presidente em eleições anteriores. É claro, ele era sozinho. Agora a gente tem o maior partido da casa, a gente tem que prestar um trabalho, a gente tem que dar satisfação, a gente tem que colocar a pauta boa adiante. Entendeu? Então, não se compara o Jair Bolsonaro sozinho, aquela foto emblemática dele no plenário, né, segurando o microfone sozinho, ou dos discursos dele influenciando, sim, a eleição da Câmara em 2005, onde, após o discurso do então candidato Jair Bolsonaro, não, minto, em 2003, onde, após o discurso dele, o candidato do PT, o Luiz Eduardo Greenhalgh, teve menos votos no segundo turno do que no primeiro para a presidência da Câmara. Acabou elegendo o Severino. Mas eu sou muito mais um Severino Cavalcante do que o Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um cara padrão Zé Dirceu, maquiavélico, advogado do PT, né, tratou do caso do assassinato do Celso Daniel, tratando de dizer que era um crime comum, né, cada um tem a sua própria opinião sobre aquilo dali, o pai do Estatuto do Desarmamento, e o Bolsonaro conseguiu, através dessa candidatura, enterrar o Luiz Eduardo Greenhalgh. Eu não vejo, né, que o astronauta Marcos Pontes, senador, possa enterrar candidatura de quem quer que seja ao Senado federal, e me impressiona muito, porque ele nunca foi uma pessoa de dar muitas opiniões, de subir à tribuna e marcar posicionamentos sobre temas sensíveis. E justamente nesse momento,
onde o PL está costurando um acordo para ter espaço dentro das comissões que o astronauta coloque em risco tudo isso que eu acabei de falar para dar um discurso dentro da tribuna do Senado. Mas vamos lá. Vamos lá.